conferência bíblica, como é bom abrir a Bíblia, não é? Então a gente já abriu em alguns textos, algumas coisas eu citei, algumas coisas eu falei pregando, falando com vocês aqui. Outras coisas eu ainda quero abrir nessa noite para fundamentar a sua fé na palavra. A Bíblia chama, amados, os irmãos lá de Bereia como mais excelentes do que os outros irmãos que não conferiam nas Escrituras. Os crentes de Bereia eram mais excelentes que os crentes de Tessalônica, porque esses conferiam nas Escrituras para ver se aquilo era conforme como estava escrito. Existem coisas que a gente reproduz e nem sabe se estava escrito assim ou não. É verdade ou não é? É como aquela história do peixe. Eu já contei essa história aqui, pastor? Não? Tinha uma menina que ela fazia uma receita. Eu não entrei na mensagem ainda não, meu irmão. Só pra você ficar ligado. Tinha uma menina que fazia uma receita que a mãe ensinou. Aí ela cortava o rabo do peixe e a cabeça do peixe e fazia o peixe lá no forno. Era um peixe ao forno. E aí ela fazia a receita sempre, todo mundo elogiava. E um dia ela perguntou para a mãe dela: ô mãe, a gente corta a cabeça e o peixe e o rabo do peixe, né? Aí, por que a gente faz isso para preparar essa receita? Aí a mãe disse: não sei, eu aprendi assim com a sua avó. Aí ela foi lá perguntar para a avó: ô vó, eu estou fazendo a receita que a senhora ensinou para minha mãe, que me ensinou, e a gente tira o rabo do peixe e a cabeça do peixe, mas eu só queria saber por que a gente faz isso. E aí ela disse: não sei não, eu aprendi com a sua bisavó. Pela graça de Deus, a bisavó era viva. E ela foi lá na bisavó. Longevidade, né, gente? A pessoa estava lá vivinha para contar a história. E aí a bisavó foi: minha bisnetinha linda. O negócio é o seguinte, na verdade, se você quiser, nem precisa tirar o rabo e a cabeça do peixe. É que no meu forno não cabia, então eu arrancava. No forno dela não cabia, mas no da avó devia caber, no da mãe, no da neta. Chegou até ela e ela: gente, por que a gente faz isso? Não sei, mas me falaram. E olha isso, eu estou contando um exemplo bobo, mas a gente às vezes reproduz coisas que a gente nem conferiu, amado, se é verdade ou não. E a Bíblia exalta os crentes de Bereia porque eram mais excelentes, porque conferiam nas Escrituras se aquilo era conforme o que estava sendo ensinado. Então, nós podemos ter um pregador favorito, nós podemos, eu gosto muito dessa pessoa, mas a gente nem vai receber só porque simpatiza com ela. Eu nem quero que você receba porque você foi com a minha cara. Eu quero que você receba porque a palavra diz, amado. Amém? E eu não tenho pretensão nenhuma de te convencer na minha força, porque eu sei que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Amém? Então, nesses dias, nós estamos falando sobre a verdade da nova aliança. Quem já concordou que vive na melhor aliança que podia viver? Quem está regozijando aqui porque é justo, amado? Aleluia, isso é libertador. Nessa manhã a gente continuou falando sobre isso. Mas eu quero abrir com você lá, hoje, nessa manhã a gente leu o que significa justificação e falou um pouco sobre isso. Mas eu quero que você abra num texto que eu ainda não havia lido com você. Vá lá para a segunda epístola de Pedro. Vamos abrir alguns textos para a gente fundamentar a nossa fé. E não fazer a receita sem rabo e sem cabeça. Amém? Vamos lá, fundamentar a nossa fé. Segunda de Pedro. Eu quero ler com você um versículo importante. Provavelmente eu citei enquanto eu pregava, mas eu quero que você leia. 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 4. 2 de Pedro, o capítulo 1, versículo 4. Deixa eu ler do 3, que é bom também. Eu posso ler do 3? 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Gente, eu não sei nem se eu leio o 4, porque esse já foi bom demais. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele, pelo seu divino poder, nos doou. Diga, nos tem sido doadas. E não foi uma, duas, ele diz todas, diga todas. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meu Deus! Então a minha e a sua Bíblia estão dizendo que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aí eu quero ler o verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Quantos sabem que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo? Jesus orou assim por nós, não foi, irmãos? Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Nós já conversamos que estamos aqui como embaixadores de uma outra pátria. É Ele que nos supre, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que provê tudo o que precisamos. Amém, amados? Agora, o que eu queria com esse versículo? Mostrar que a Bíblia está dizendo que, por causa dessa graça, por causa do que Ele doou a nós nos tornamos coparticipantes da natureza, diga natureza divina, diga. Ai, amado, dá até uma coisa assim, ó. Não sei quantos de vocês, mas você já reparou o que significa ser coparticipante? Meu Deus, gente. Ser coparticipante. O que é ser coparticipante? É ser participante junto com. A Bíblia diz que Deus enviou seu filho, Gálatas 4, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele resgatasse aqueles que estavam debaixo da lei, de sorte que agora já não somos mais escravos, porém filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga herdeiro junto. Gente, então acabou a mensagem. Um beijo. Porque foi bom demais. Co-herdeiro, herdeiro junto. Eu queria ler esse versículo porque é um dos versículos que dizem que a gente tem a natureza divina. Nós estamos voltando ao que começamos no sábado e continuamos hoje de manhã e estamos encerrando hoje, que Deus é organizado. Amém? Para provar o quê? Amados, se ainda restava alguma dúvida, em nome de Jesus, não haverá mais. A Bíblia está dizendo, ei, Ele doou, isso foi graça, já vimos, é pela graça, mediante a fé. Nós não fizemos nada para isso, mas Ele quis, Ele doou. Ele quis nos amar, nos perdoar, nos fazer herdeiros com, e nos deu a sua natureza. Natureza de Deus. Amado, de uma vez por todas, Deus só tem filhos com a sua própria natureza. Porque se há uma natureza diferente é porque não é filho legítimo. Tem alguma coisa errada aí. Nós não estamos falando sobre a adoção, que é um princípio em que Ele fez isso por nós, e isso fala da adoção do corpo, enquanto nós estamos esperando e aguardando a nossa redenção no corpo. Amém, amados? Mas legitimamente não é uma questão de usurpar uma natureza. A natureza dele está em nós. Nós somos filhos por natureza. Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não somos considerados filhos. O apóstolo João diz, gente, vede que grande amor nos tem demonstrado Pai a ponto de sermos chamados filhos. E aí ele diz, e de fato somos filhos. Ele diz, já ia ser lindo se a gente fosse chamado filho. Mas ele diz, e de fato somos seus filhos. Que grandeza, amado, é essa de ser filho de Deus? João, ele diz, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não existe maior grandeza do que poder dizer, encher a sua boca e dizer, eu sou filho de Deus. Ele é o meu Pai, eu tenho a natureza dele. Ele está em mim, eu estou nele. Está todo mundo junto, aleluia. Eu não posso estar mais com Deus, amado, ele está em mim.
Jesus disse, eu virei, meu Pai virá, viremos para ele, faremos nele morar. Está todo mundo aqui, aleluia. Não tem como ser mais de Deus. A Bíblia não diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós estamos unidos a ele em espírito, no nosso coração. Porque João 4:24 diz, nós já falamos aqui, Deus é espírito. Então nós somos um com ele no nosso espírito. Existe outro versículo que eu posso te dar sobre a natureza? Existe. Também está na epístola de Pedro, só que é a primeira epístola. Volta uma folha, ou algumas. E aí a Bíblia diz em 1 de Pedro, o capítulo 1, o versículo 23. Você está comigo até aí, amado? Amém? 1 de Pedro, o capítulo 1, o versículo 23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva, ou a qual vive e é permanente. O que esse versículo está dizendo? Gente, vocês foram regenerados. E eu falei hoje pela manhã, não havia lido esse versículo, mas eu citei. O que é ser regenerado? É ser gerado outra vez. Então ele está dizendo, nós fomos regenerados não de semente corruptível. Nós não fomos gerados outra vez para continuar morto. Oh, aleluia, que revelação. Nós não fomos gerados outra vez para continuarmos pecadores. Nós não fomos gerados outra vez para continuar sujos. Nós não fomos gerados outra vez para continuar imundo. Nós não fomos gerados outra vez para ficar como lá no Éden. Quem veio hoje de manhã entendeu. Fazendo folha de figueira e se escondendo de Deus. Onde estás? Estou aqui. Não. Nós fomos gerados outra vez para sermos santos. Fomos gerados outra vez para sermos herdeiros. Fomos gerados outra vez para sermos filhos. Fomos gerados outra vez para sermos perdoados. Fomos gerados outra vez para estar diante de Deus como? Se escondendo? Não! Diante dele com ousadia. Porque afinal de contas foi para isso que a gente nasceu de novo, não é, amados? E hoje pela manhã, eu acho que eu nem falei sobre isso, mas quando nós estudamos sobre a justiça de Deus, e a gente leu lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, quem foi esse? Diga Jesus. Deus o fez, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, eu e você somos a justiça de Deus pelo que o próprio Deus fez em Cristo. Nós não tivemos mérito nisso. Nós falamos hoje pela manhã, não é porque eu orei muito, não é porque eu preguei muito, não é porque eu fui usado demais, mas é porque Ele resolveu me doar a sua graça, o seu amor e as suas muito grandiosas promessas. E pela fé nós alcançamos isso. Mas eu não sei se eu disse para você que a gente costuma dar uma definição do que é ser justo agora. Se nós olhamos hoje pela manhã, que ser justo é ser alguém que foi declarado inocente. É alguém que foi declarado sem culpa. É diante de Deus saber que houve um bater de martelo. Estão inocentes. Estão perdoados. Estão fora de qualquer condenação. E a gente celebrou que a gente não recebeu sentença. A sentença foi em cima de alguém que nem tinha feito nada. Lembra do cordeiro? Quem veio pela manhã está lembrando. As peles, a vestimenta que vestiu o homem e a mulher ao saírem do Éden, o cordeiro prometido, um inocente que não tinha nada a ver com a história, mas que decidiu pagar a minha e a sua conta. E uma dívida não é paga 2 vezes. Então digo, o que Jesus fez está feito e acabado. Aleluia. A gente não pode, depois que comeu a pizza ontem, falar, deixa eu pagar de novo. A gente não vai fazer isso, né? Já foi pago, gente. E pelo contrário, já viu quando um amigo estava na outra mesa e você não reparou, e aí vem o garçom e diz, sua conta foi paga. Você, quem foi? Você já fica feliz, porque é tão bom ter a conta paga, né? Você, quem foi? Ele pediu para não dizer. Aí você fica nervoso. Quem foi essa pessoa?
Quem foi? Imagina, amado, suas contas de luz. Vai dizer amém, porque tem gente que fica mais feliz com isso, né? Sua conta de luz, de cartão de crédito. Ô, Senhor, eu estou orando para chegar paga. Não, amado, sua fé não vai funcionar para isso. Sinto lhe informar. Alguém pode pagar por você, mas chegar paga, meu Deus, me diz se você conseguir. Mas por que eu estou usando esse exemplo? É porque a gente fica feliz com uma dívida paga. Até quando a gente consegue fazer isso. Mas como é bom saber que a dívida que havia pelo pecado, eu e você não poderíamos nem se quiséssemos pagar. E alguém foi lá, se adiantou e disse, eu pago por eles. Eu levo a conta dela, dele, dela, para declarar que agora eles não têm culpa nenhuma. Para declarar que a conta foi paga. A Bíblia diz que todo o escrito de dívida que era contra mim e contra você foi encravado na cruz. E Jesus, despojando os principados e as potestades, os venceu e os expôs à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Então Jesus promoveu um desfile de derrotado. O que diz sobre despojar e expor a vergonha é, agora faz uma fila e anda para ser envergonhado. Você entendeu o que isso significa, mano? Jesus despojou principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo. Eu vou até falar de novo. Os expôs publicamente ao desprezo. Triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Então, o que significa ser justo agora, e foi a definição que eu acho que eu não disse pela manhã, é estar novamente diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Se o primeiro homem se escondeu por medo, fez folha de figueira para tentar ser bom diante de Deus, se eles tentaram dar um jeitinho na sua força, na sua justiça própria, agora, outra vez, perdoados, amados, chamados para estar com Ele, eu e você podemos andar como? Como o homem deveria ter andado antes do pecado. Como? Vem Deus e conversa. Oh, Deus! E na viração do dia, aquela conversa boa, sem se esconder dele. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é de coração para coração. Durante muito tempo, Deus foi privado de conseguir compartilhar coisas no coração dos homens. Porque relacionamento com Deus não está na nossa mente, o relacionamento com Deus não está no nosso corpo, o relacionamento com Deus está no nosso espírito, no nosso coração. E como todo coração da antiga aliança era enganoso, era perverso, não podia ter a vida de Deus porque estava morto e de fato estava, foi preciso Jesus vir, pagar a sentença para que todo aquele que nele cresce pudesse viver outra vez. E uma vez vivo por dentro, agora Deus pode entrar nos homens. Aleluia. E voltar a ter esse relacionamento. Então, para quem eu olho como exemplo, ou para Adão antes de pecar, suprido, com tudo o que precisava, com todas as árvores, com tudo que ia necessitar para viver bem. Ou eu olho para quem? Qual é meu outro exemplo? Diga, Jesus. Aleluia. Como eu vou olhar alguém andando em retidão, alguém andando inculpável, alguém andando sem medo, alguém andando sem condenação? Ou eu olho lá antes da queda, ou eu vou ter que finalmente olhar para Jesus, que veio nos ensinar a viver outra vez. Eu não me lembro de Jesus andando com medo de Deus, gente. Vocês se lembram? Pelo contrário, era um relacionamento tão íntimo, ele dizia, meu pai sempre me ouve. Eu não faço nada que eu não tenha ouvido meu pai, ou visto meu pai fazer, ou não falo nada que não tenha ouvido do meu pai. Era um relacionamento em que ele sabia quem era, quem o pai era, e ele estava andando em confiança em todo o tempo que esteve nessa terra. Conhecendo, andando, manifestando a vida de Deus nele. Agora, por que eu disse isso, amados? Porque nessa manhã nós vimos sobre essa justiça, sobre esse lugar de retidão, sobre como a religião tenta nos tirar desse lugar, dizendo que a gente não é bom o bastante e que a gente tem que fazer uma coisinha para merecer. E se a gente não tem cuidado, a gente quer burlar isso que Deus fez mediante a sua graça, tentando comprar coisas de Deus. E foi o que a gente disse essa manhã. E eu sei que existe essa falsa sensação, meu Deus, eu preguei tanto, eu merecia isso. Meu Deus, eu ajudei tanto o pastor, eu merecia isso. Meu Deus, e às vezes a gente confunde honra
com barganha. Você foi embora, gente? Aleluia! Mas não se pode comprar nada. E nós falamos isso, que Deus quis nos dar de graça. Então, eu não posso fazer nada para Deus me amar mais. Gente, você já reparou que não tem como ser mais abençoado do que a gente já é? Não tem. Na verdade, as pessoas, quando não têm consciência de que já são justas, elas se movem ao contrário. Eu preciso de bênção. Eu vou lá, que tem um negócio da bênção, da corrente da bênção. Eu vou lá na bênção. E uma hora por mim, eu preciso de bênção, de bênção. Eu falei, gente, mas que coisa é essa atrás de bênção? Ficou quieto, pastor. É um negócio desesperador atrás da bênção. E eu vou lá, que tudo que precisar fazer para ter bênção, eu vou lá fazer. E aí, tá vendo como entra nesse lugar de eu vou fazer alguma coisa e finalmente eu vou receber uma bênçãozinha? Eu vou receber uma promessazinha? Eu vou receber um negocinho aqui? E aí a gente faz o que precisa. E aí vai querer lá ganhar a tal da promessa e da bênção. Mas é engraçado, amado, que desde o primeiro dia que nós estivemos juntos aqui, eu disse, ei, a gente vive na melhor aliança que poderia viver. Porque a Bíblia diz que nós estamos em uma aliança superior, baseada em superiores promessas. Numa aliança inferior, ou seja, com promessas inferiores, a Bíblia diz que as bênçãos correriam e perseguiriam aqueles que crescem. Eu vou repetir porque era numa aliança inferior. Era para andar e falar assim, gente, olha a bênção me perseguindo. Eu ando para cá, ô bênção, olha a bênção me perseguindo. Porque bênção persegue quem é abençoado. Mas essa falta de entendimento de que a natureza de Deus está em nós, que não tem como eu ser mais abençoado do que eu já sou, faz a gente fazer o contrário. Oh, gente, eu preciso dessa benção. Gente, eu sou o abençoado. Você é abençoado. E, na verdade, a Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, amado. Diga toda. Quando diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênção, é que toda sorte é de ser bênção sortida. Você entendeu? Não é sorte de sorte e azar, gente. Não tem. É de sorte, tem muito tipo de bênção. Qual bênção que eu preciso? Tá lá, eu tô abençoada com ela. Qual é a outra bênção que eu tô lá, tô abençoada com ela. Não tem como ter mais espaço para ser abençoado. Aleluia. Em Cristo, pelo que Ele fez. Essa manhã eu fiz uma pergunta. Em quem você está? Em Adão, que pela desobediência trouxe o pecado? Ou em Jesus, que pela obediência trouxe a vida? Você disse em Jesus. Então, se eu estou em Jesus, a realidade que existe em mim é a mesma que existe em Jesus. Agora eu quero ver o biscoito que quebrou. Lembra do biscoito? Que quando a gente fala uma coisa bem dramática, o pessoal, o quê? Não é possível. Gente, eu vou fazer uma pergunta para você. Sua cabeça é diferente? A sua cabeça é uma coisa e o seu corpo é outra. Não estou dizendo no sentido de membro, porque eu me lembro, eu estudei. Amém? Mas estou dizendo assim, ó, vou colocar de outro jeito. Tem cabimento a minha cabeça tá lá no teclado e meu corpo aqui? Vocês ficaram até meio assim de responder. Calma, gente, eu não vou aparecer lá. Tem cabimento a minha cabeça lá e meu corpo aqui? Você vai sair correndo. Porque isso nem é normal. Não existe cabeça lá e corpo aqui. Cabeça está com corpo. Está junto. Ai, meu Deus. Aí, eu quero que você veja uma coisa que a Bíblia diz em Efésios. Vai lá para Efésios. Que eu disse que o que é realidade em Jesus é na gente, né? Então eu vou provar. Efésios 1, o versículo 15. Efésios 1, o versículo 15. Você encontrou, amado? Amém? Vamos fundamentar a nossa fé no que a Bíblia diz, amém? Efésios 1, versículo 15, Paulo está orando pelos crentes. Então eu vou fazer a mesma oração que Paulo. Quem é crente aqui? Então vamos orar por nós. Olha a oração que ele faz.
Por isso, verso 15, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os seus olhos do entendimento, ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 3 versículos é muita coisa grande. Dá até vontade de beber água, de tanto que a gente lê. Olha isso. Eu peço para que Deus ilumine o coração de vocês, para que vocês entendam com a esperança do seu chamamento, a riqueza, diga riqueza, da glória da sua herança, diga herança. No mesmo versículo, riqueza, herança. E ele diz, e que vocês entendam qual é a grandeza do seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, diga acima. Aleluia! Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Pois todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu... Não, aí você não viu a parte mais grave. A qual é o seu corpo. E aí ele diz, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Gente, olha a explicação. Ele, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deu Jesus à igreja para quê? Para quê? E ele diz, o qual é o seu corpo, a plenitude, para que Jesus e a igreja fossem plenos. Ele o deu à igreja, que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não tem cabeça sem corpo. Não tem corpo sem cabeça. Então, se eu tenho a natureza divina e sou coparticipante dessa natureza e sou herdeiro com Cristo, qual é a minha realidade? A verdade dessa aliança é que tudo que é verdade em Jesus é verdade em mim. Meu Deus, gente. Tudo que é verdade nele é verdade em mim. Vamos dizer isso? Gente, mas sorria. Tudo que é verdade nele, diga. É verdade em mim. É verdade em mim. Tudo que é verdade nele. Se você não viu Jesus nessa terra andando enfermo, o que é verdade nele é verdade em mim. Se você não viu Jesus andando nessa terra tendo falta, o que é verdade nele é verdade em mim. E eu vou dizer uma coisa, Jesus confiava mais na gente do que muitos de nós confiamos em nós mesmos e nos outros. Falei rápido, né? Mas você entendeu. Porque ele disse, ei, vocês farão essas obras e outras maiores farão. Nem fui eu que disse, amado, foi quem? O cabeça. Obras básicas, ressuscitar mortos. Foi ele que disse. Ele disse assim, vá, cure leprosos, expulse demônios, ressuscite mortos, de graça recebestes, de graça dai, vai gente. Vai. Então, isso é o básico, não é?
para a gente ver o quanto há quem. Isso não é para nos condenar, mas é para nos levantar nessa noite em ousadia e em poder. Para te provar, amado, que a gente não está aqui domingo à noite para bater cartão. Para provar alguma coisa para o pastor e santificar a minha semana. Agora minha semana vai ser abençoada. Que eu fui na igreja. Não! A semana é abençoada porque eu, abençoado, vivo a minha semana abençoada. Amanhã é abençoado porque eu me levanto e digo, Pai, eu te dou graças porque esse é o dia que o Senhor fez para mim. Eu vou me alegrar, eu vou me regozijar nele. Nada vai roubar a minha paz. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou perdoado. Eu digo não para qualquer sugestão do diabo porque eu reconheço a verdade da sua palavra sobre a minha vida. E vou vivendo, amado, e vou vivendo. Parece até utopia, parece até assim, será? Mas não foi a vida que Jesus veio nos ensinar a viver? Ele repreendeu todas as pessoas que não estavam entendendo o nível em que ele queria puxar os outros. Ele sempre queria puxar os outros. Sempre aparecia alguém para andar em outro nível, mas Jesus nem desistia, ele trazia para o nível dele. Na multiplicação de pães, não foi assim? Sempre aparece a multidão seguindo Jesus e Jesus. Olha o que Jesus diz. Depois você lê na sua casa João 6. Os discípulos, mestre, está todo mundo seguindo a gente. E está avançada a hora, não tem como dar de comer. Aí Jesus, dai vós mesmos de comer. Era quando você está me perguntando o que a gente vai fazer, dê de comer vocês. Jesus sempre instigando a fé, amado. Porque Jesus acreditava que a gente podia fazer. A questão é que tem um monte de gente que nem acredita nisso. Mas se Jesus acredita, eu acredito. Que na verdade o poder nem é meu, é do cabeça. Aleluia! Eu nem posso dizer, os holofotes. Não, é tudo dele. Tudo vem dele, tudo é para ele. Tudo que somos é dele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ninguém tem mérito em nada, nem em cura, nem em ressurreição, em nada, porque tudo é o poder de Deus em nós, amado. E aí vem Felipe e André, não é? Senhor, se a gente tivesse dinheiro, não dava. Eita, amado. Tem gente que não sabe o que dizer, então não diga nada, né? Já vem com uma informação contrária. Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários de pão ia dar. A gente não tem, então não vai dar mesmo. Aí vem e Jesus ali, eu fico pensando, né? Nem se a gente tivesse, daria. Lembra? Não estou dizendo, mas parece desenho, né? Que fica um falando e outro falando. E Jesus devia pensar, E depois veio o André, Felipe e André, não sei na ordem. Depois veio o outro. Olha, nem se a gente despedir, porque o lugar é ermo e não tem onde comprar. Então não tinha padaria, não tinha onde comprar, não tinha nada para fazer. Despede o povo, porque o que a gente vai fazer? Mas Jesus, ele não era guiado pela sua alma ou pelo seu corpo, mas ele entendia quem ele era no espírito. E é isso que faz toda a diferença. As informações contrárias de um mundo físico não podem anular a verdade da palavra que está acima de todas as coisas. Ele disse, então o que a gente tem? Tem um menino, que menino sempre tem lanche, tem merenda. A mãe deve ter colocado, não é coisa de mãe? Ô filho, você vai andar muito, leva uma lancheirinha. Pegaram o lanche da criança, gente. Mas ele deve ter dado e com certeza ele semeou em boa terra. Quantos concordam comigo? Devia falar desse menino, né? Mas se não está registrado, a gente não precisa saber. Mas com certeza ele semeou em boa terra. Ele deu o que ele tinha a Jesus. E alguém podia dizer, 5 pães e 2 peixes. Um deles podia dizer, eu disse que nem 200 denários de pão dava. Jesus não sabe fazer conta, não? Não está escrito isso, a gente está conversando, amém? É numa situação em que fosse a gente. Você não diria, mas eu acabei de falar para Jesus que se tivesse 200 dias de trabalho, a gente não ia ter como comprar. Ah, Jesus me pega 5 pães e 2 peixes, quer fazer o quê? Porque naturalmente é uma coisa louca. Mas Jesus sabia que ele não era natural. Aleluia! Quem aqui é espiritual? Eu sou. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia!
Aleluia! E Jesus sabia que o que guiava ele era a vida de Deus nele. Então ele disse simplesmente o quê? Graças te dou, Pai. E a Bíblia diz que em fé ele começa a repartir e todos comem quanto querem. Eu amo essa parte. Porque nem diz que é todos comem, mas diz que todos comeram quanto quiseram. Tinha muito homem. E vocês sabem o que isso significa. Mas tem mulher que também compete, né? E quando a comida é boa, devia estar uma delícia, gente. Jesus multiplicou o pão. Eu acho que eu ia repetir. E diz que não foi só o que eles quiseram, mas quanto quiseram, e depois sobraram 12 cestos cheios. Eu acho impressionante que não diz só que comeram, mas diz que comeram quanto quiseram, e nem diz que sobraram 12 cestos, mas diz 12 cestos cheios. Meu Deus, gente. Isso é para provar o quê? Você vai andar conforme a informação? O que o mundo natural diz, ou vai resolver entender que existe um poder que opera por dentro de mim e de você? Não é o que Paulo está orando, meu Deus. A igreja precisa entender. Ele está orando por Éfeso, a gente pode fazer essa oração hoje. Eu oro, Pai, para que os olhos do entendimento desse povo sejam abertos, para que eles entendam que poder é esse que habita neles. É o poder da ressurreição que tirou Jesus da morte, que habita dentro de mim e de você. Ele diz, o poder, aquele o qual exerceu ele em Cristo, tirando ou ressuscitando-o dentre os mortos e o colocou assentado à destra de Deus. Esse poder fez assim. Esse poder de Deus, ele ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou assentado à destra de Deus. Aleluia! E ele está dizendo que a igreja, Senhor, entenda que é esse poder que habita nela. Que para que ele fosse pleno, Deus o deu à igreja, a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você sabe que Jesus foi o primeiro a receber uma coroa, um galardão, o primeiro a ser julgado, porque foi o primeiro da ressurreição dos mortos? A Bíblia o chama de primogênito dentre os mortos. Ô, gente, só Jesus no ministério dele tinha ressuscitado um monte de gente. Então isso é prova de que a Bíblia não está falando de uma ressurreição aqui, ó. Está falando de uma ressurreição onde? Aqui. Foi o primeiro a ressuscitar, a levar com ele o pecado, pagar a sentença e sair da morte. Aleluia. E é por isso que todo aquele que nele crê, acontece o quê? O que prefigura o batismo? Quando a gente se batizou, ou se você ainda se batizar, o que isso significou? Que a gente morreu para o mundo e que agora vive para Deus. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Pela fé, a gente morre com ele, mas ressuscita com ele e está sentado com ele à destra de Deus. Porque tudo o que foi verdade em Jesus estava sendo verdade em mim. Areta, mas eu não me vi lá. Mas isso se chama a lei da substituição e identificação. Quando ele morreu, diga, eu morri. Você morreu ou desmaiou, gente? Diga, eu morri. Confere aí se teu irmão está morto mesmo pro pecado. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Você não só morreu, já teve sepultamento e tudo. Gente, você vem à noite para ouvir que morreu, foi sepultado. Ó, na verdade, Paulo está explicando isso em Romanos. Se você quiser, você pode até abrir, mas ele diz, olha, nós fomos, Romanos 6,4. Eu não me abri, mas só para você ver como está escrito lá. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados. Vou esperar você abrir. Romanos 6,4. Romanos 6,4. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele. Você pode repetir comigo essas duas palavrinhas? Essa preposição e esse pronome, com ele. Diga com ele. Aí você vai dizer, mas eu nem tinha nascido. Pois é, mas ele estava levando o pecado de todos nós nele.
de todo aquele que ainda vai nascer com ele. Fomos, ele diz, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Que batismo é esse que a Bíblia fala, amado? O batismo imersão. O batismo, preste atenção como isso é glorioso. Não é o batismo de preciso de água, gente, senão eu vou para o inferno. Porque tem gente que no leito da enfermidade, lá no hospital, nos 45 do segundo tempo, eu quero Jesus sim, eu quero. E aceita, e pela misericórdia vai, né, gente? Com ele. Aí, graças a Deus que deu tempo, não é? De falar, eu quero, e ele habitar nele. Isso não é a questão, graças a Deus deu tempo. Agora eu pergunto para você, deu tempo dessa pessoa se batizar? Ou, gente, desliga o tubo, desliga tudo que a gente precisa batizar ela antes dela ir. Não! A gente está falando de uma situação que é até um pouco delicada, mas não tem gente que aceitou Jesus e logo morreu, amado. Sim ou não? Só eu conheço. Que triste, né? Mas existe. Pessoas que durante a sua vida toda não decidiram por Jesus, mas na hora do desespero eu quero. E foi. E o Senhor é o Deus de toda misericórdia, todo amor, toda graça. Ok. Só que o que eu quero te provar é que não deu tempo daquela pessoa se batizar nas águas. E agora, ela vai para o céu ou não? Porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Mas que batismo é esse que salva? Aleluia! Vocês querem que eu responda? Vou deixar vocês assim. Vocês querem que eu responda? Eu vou responder. Que batismo é esse de ser imerso? É o batismo de estar dentro do corpo de Cristo. O que é o batismo que salva? É o batismo que me coloca dentro do corpo de Cristo. Todo aquele que confessou Jesus, ele foi colocado para dentro. Ele foi imerso. Ele está submergido pela glória do Pai. E ele é salvo. Tanto, amado, que se der tempo, graças a Deus vai dar, se você não se batizou, quando você se batizar, aquilo não está te salvando. Aquilo é simplesmente um testemunho com coisas físicas, H2O, piscina, com um monte de gente linda tirando foto de você, para mostrar por fora um testemunho de algo que aconteceu dentro de você. Quando que você morreu para o mundo? Naquela hora? Não. Você morreu para o mundo quando disse, eu, com a minha boca, confesso que ele morreu no meu lugar, para me dar vida, vida em abundância. O que estava acontecendo? A gente estava sendo sepultado. Morreu e ressuscitou. A gente pode nem ter noção de que foi isso que aconteceu, mas quando a gente confessou Jesus, foi isso que aconteceu. A gente morreu para o mundo e agora está vivendo com ele. Então, o que nos salva é estar no corpo. Amado, nenhum lugar poderia ser melhor do que pertencer ao corpo de Cristo. E eu não estou falando para você sobre denominação A, B ou C, placa. A gente tem placas hoje por uma questão burocrática. Mas nós não somos placas, nós não somos denominações, nós somos o corpo de Cristo. Eu nem sei se eu falo um negócio aqui, mas eu acho que eu vou falar que o pastor deixou. Olha como isso é sério. As duas ordenanças para testemunhar a nova vida que temos são o batismo e a ceia. A ceia está provando o quê? Que naquele momento que eu tomo eu como o pão que você comprou no mercado, mas é pão, carboidrato, não é low carb. Engorda. Mas aquele você ora para não engordar, né? E você está ali comendo pão que foi comprado. Mas é simplesmente, quando eu falo simplesmente, entenda, é claro que é grandioso demais, mas é um pão. E é um suco de uva. Aquilo em si é um elemento físico, algo físico, um suco, um pão, que vai representar o quê? Que eu comi o cordeiro. Não que aquilo está virando a carne de Jesus. Gente, Jesus, calma, não é isso. Aquilo é o pão, aquilo está representando o que o pão da vida fez em nós. Quem comeu do pão da vida, ele disse, eu sou o pão da vida que desce do céu. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram, porque maná nem deu vida nova para ninguém. Mas quem come do pão vivo que desceu do céu tem a vida nele.
Então, quando eu como aquele pão, e eu vou te falar, nas nossas igrejas a gente faz isso por uma questão de gestão também, por um domingo por mês, e às vezes no primeiro ou no último domingo, mas a Bíblia fala sobre o partir do pão em comunhão quando eles se ajuntavam. Era tão grande a consciência de que um sangue foi dado por mim, que alguém morreu no meu lugar, que quando eles se reuniam, eles partiam o pão para se alegrar na redenção em Cristo Jesus. E o que eu ia falar é, e se na sua casa você quiser partir o pão com a sua família, você pode? Gente, porque o da igreja é mais santo. Não, a consciência de quem eu sou me faz santo. E quando eu tomo aquele suco, eu estou dizendo, ei, um sangue me lavou, um sangue me redimiu, um sangue me comprou. E eu estou celebrando. O povo de Israel saiu do Egito, lá no Êxodo, em Êxodo 12, a Bíblia fala sobre sangue nos umbrais da porta. E aqueles que tivessem o sinal do sangue, viria o anjo da morte. A Bíblia fala sobre o anjo destruidor e não tocaria naqueles que tivessem a marca, que tivessem o sangue aspergido sobre eles. E a Bíblia diz que nós fomos chamados ao sangue da aspersão de Cristo Jesus, amados. Esse sangue sobre nós funcionou, o seu corpo moído por nós nos trouxe cura, nos trouxe vida. A Bíblia diz que aquele povo em Israel, falando de sombras, comeu o cordeiro vestido para poder sair do Egito e entrar na terra prometida, fazendo uma figura de que aqueles que comessem do cordeiro, eles iam sair do cativeiro e viver uma nova vida. Aleluia! E eu te pergunto, numa aliança antiga, não havia um só inválido naquela tribo, naquelas tribos. Eu pergunto para você, se uma realidade assim aconteceu numa antiga aliança, qual é a realidade de uma superior aliança? Em que eu nem aspergi sangue de bicho no umbral de uma porta, mas o sangue de Jesus me comprou. Amado, que poder é esse? Que poder é esse? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos. E porque eu disse que eu talvez não iria dizer isso? É porque às vezes isso entra em questão de doutrina, mas eu tenho liberdade para dizer. Amado, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba. Não diz para o outro se examinar. Ou examinar o outro. Mas diz, examine-se e reconheça o que o sangue fez por você. E reconheça o que o corpo fez por você. É impossível uma pessoa se examinar e não desejar, Pai, eu preciso me consertar e agora eu reconheço diante do Senhor e sei que o seu perdão está sobre mim. E eu faço o quê? Como e depois faço o quê? Bebo, porque eu preciso de comunhão. Afinal das contas, minha gente, então eu vou contar o testemunho do que eu via. Passar a bandeja, você não, e você não. E eu pensava, gente, o que essa pessoa fez? E aí eu estou dizendo com isso que se Jesus volta agora, ela não vai com ele? Porque o que o sangue e o que o vinho ali, como suco de uva e o pão representam, é que ela foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. E um suco e um pão somente representam aquilo que é realidade nela, dentro dela, agora. Vocês estão comigo, gente? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Que a gente não é denominação, a gente não é uma placa, porque eu já fui em muitos lugares que é assim, de qual igreja você é? Ah, não é primo, não é irmão não. De qual é? Ah, é primo, não é irmão não. Agora, o que nos uniu, gente? O sangue de Jesus nos uniu. Nós somos um em Cristo Jesus. Somos o corpo de Cristo Jesus. E é com muito temor que eu digo isso, irmãos, porque se a igreja tivesse consciência disso, a gente não estaria tão dividido. A gente não estaria tão preocupado em levantar a nossa bandeira, mas a gente faria o amor e faria valer aquilo que Cristo nos disse para fazer. Não é para amar o meu amigo, porque isso já é fácil, mas é para amar o inimigo. Aquele que não pode fazer nada por mim, é esse que eu vou amar. Ficou quieto, né? Qual o galardão
que se tem em se amar alguém que é fácil amar? O galardão é o contrário, é perdoar quando nada está favorável. Mas isso é viver o poder. É todo mundo olhar e dizer, não acredito, aquela pessoa fez aquilo e o outro foi lá e perdoou. Porque quando eu não perdoo, eu estou me fazendo maior do que Deus, que me perdoou e te perdoou quando a gente não valia nada. Quando eu digo, mas você não sabe, pastor, o que aquela pessoa fez. Ela lá naquela calçada e eu nessa. Eu estou dizendo, eu não posso perdoar. Mas Deus me perdoou e te perdoou em Cristo Jesus. Então quem não pode perdoar? Ninguém. Todos podemos perdoar. E Jesus ainda deu uma dica. Quanto, Senhor? Porque a paciência tem limite, né? 7? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. 70 vezes 7. Eu te pergunto, amado, precisa ou não de poder para andar nessa vida? Precisa. Porque senão é só religião. E religião não pode mudar ninguém. De religião o mundo está cheio. A religião sempre diz que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer de Deus. Mas o Evangelho diz o que Deus fez para nos alcançar. Para a gente não achar que é melhor do que os outros, mas fazer o que a Bíblia diz, considerar uns aos outros em amor e considerar uns aos outros como superiores a nós mesmos. Você pode dizer para o seu irmão, eu preciso de você, irmão? Você pode dizer de fato, amado, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Nós somos um, amados, quando nós estamos unidos nesse amor. Eu vou perguntar aqui para você, quantos aqui estão em Cristo? E a Bíblia diz que aquele que diz estar nele, todo mundo disse amém. Então eu vou te dar outra chance. Quem aqui está em Cristo? Diminuiu? Ficaram até arrependidos. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Que realidade é essa? É saber que o que é verdade nele é verdade em mim. Então eu vou andar amando, eu vou andar perdoando. Eu não vou ser o que vai acusar. Eu não vou ser o que vai acabar de colocar a terra e matar de uma vez. Eu vou ser aquele que vai dar a mão, estender a mão em misericórdia e dizer, amado, eu estou aqui para te ajudar, para te confortar, para te fazer crescer, para ser suporte na sua vida. E algumas pessoas dizem, tem que suportar, né? Mas não é esse tem que suportar, né? Sabe o que é suporte? É abaixar para que o outro se apoie em você. É para fazer o que esse púlpito está fazendo com minhas coisas. Promover um lugar onde eles possam estar apoiados. Não é para puxar o tapete. E, amado, vou dizer uma coisa para você. Tem outro script, mas eu sigo a inspiração do Espírito Santo, amém? Que eu ia falar sobre mente e corpo. Mas, se estamos falando sobre a realidade nele, pensa sobre isso. Como todos os dias a gente vai ter que decidir, se olhar e pensar, Jesus faria isso, então eu faço. Jesus andaria assim, então eu vou andar assim. Jesus não falaria isso, então eu não falo. Que a gente veste a camiseta, sou de Deus, e põe um adesivo no carro, mas faz um monte de barbaridade no trânsito. Eu vou dizer uma coisa, amado, muito mais do que um adesivo, uma camiseta, sou de Deus, nós levamos o nome de Jesus. Então esse negócio de ser crente é pra macho e pra, né, a gente, meninas, e pra quem tá no salto. Aleluia, porque a gente tá forte e tá no salto, né? Menos eu hoje que vim baixinha. Mas a gente sabe que é coisa para quem tem coragem, amado. Não é qualquer pessoa. Mas só aqueles que estão influenciados pelo poder conseguem fazer isso. Só aqueles que, como Paulo está orando, entendem a força do poder que opera neles. Pode dizer, ei, eu vou andar acima dessas coisas. Eu não vou deixar qualquer coisa me parar. Eu não vou deixar uma circunstância me parar. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu vou. Eu não estou sem rumo. As pessoas estão, quem sou eu? Para onde eu? A filosofia nasceu disso. Quem é o homem? O que sou eu?
Para onde eu vou? Eu não estou falando contra os filósofos, ok? Aí alguém diz, eu sou filósofo, viu? E tá aqui, amado, eu amo você. Amém? Mas foi daí que surgiu para onde eu vou, de onde eu sou. Porque o homem não tem essa necessidade, a gente conversou sobre isso. E quando a gente entende de onde veio, a gente veio de Deus, estamos aqui com a vida dele e vamos voltar para ele, tudo faz sentido, amado. O que é parar por qualquer coisa nessa vida? Isso é muito pequeno perto da glória que vai ser revelada em nós. O apóstolo Paulo diz, olha, se a nossa esperança se limita às coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida é muito mais do que o que estamos vivendo aqui agora, amado. A nossa realidade é eterna agora. Quando começou a sua eternidade é a minha? Agora. Você não vai ser eterno. Eu e você somos eternos. Meu Deus. Co-participante da natureza divina, de um Deus eterno, de um Deus que compartilhou a sua própria vida comigo e com você. Zoe a própria vida de Deus em mim e em você, para nos inspirar eternamente com Deus. Amado, isso é muito grandioso. Então, a minha oração por vocês essa noite é, Pai, eu oro pela Igreja Batista Ebenezer e me incluo nisso, a oração é por mim. Quem ora por você mesmo aqui? Eu oro. Ou você é o irmão 6 horas? 6 horas por mim, gente? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Ah, nunca ora por ninguém, gente. Não, vamos orar juntos por nós. Que nós entendamos o que significa ter esse poder em nós. Que nós entendamos que o Espírito da ressurreição, que vivificou Jesus da morte, habita dentro de nós agora. Se esse poder ressuscitou Jesus dos grilhões da morte e a morte não pôde vencê-lo, o que é uma enfermidade para te parar? Diga nada. E amado, você pode dizer, nossa, você falando assim parece que venceu tudo. Quanto sabe que estamos no mundo e vamos precisar crer nisso amanhã de novo? E amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e depois de novo. Por quê? Porque até que tudo isso termine e nós estejamos com Ele todos os dias, vai ser dia de deixar o nosso espírito falar mais alto. Eu me lembrei de uma passagem lá em Mateus 26, você sabe. Jesus lá no Getsemane orou o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E outra vez ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E outra vez ele disse, Pai, se for possível. E eu vou interpretar para você, se tiver um jeito de comprar esse pessoal e pagar a conta deles, sem eu ter que morrer, faz isso, Pai. Imagina o nível de dor, amado, de angústia de uma pessoa assim. Aleluia. Pai, se tiver uma maneira da gente comprar e perdoar essa dívida sem eu precisar sofrer o que eu sei que eu vou sofrer, faz isso. Mas Jesus sabia desde o início, porque ele estava em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado ou conhecido antes da fundação do mundo. Eu vou dizer de novo. O Cordeiro de Deus, a morte de Jesus foi vista antes da fundação do mundo. E todo mundo pensando, meu Deus, Deus vai ter que pensar num plano B. Jesus não é o plano B, Jesus continuou sendo o plano A. Aleluia! Então, desde o início ele sabia, vai sobrar para mim, mas eu vou. Quantos entenderam? Porque ele decidiu se dar, se doar. Ele foi visto antes da fundação do mundo. O cordeiro visto no Éden, que eu provei para vocês hoje pela manhã, era Jesus. Isaac sendo sacrificado em Abraão era Jesus, ou sendo oferecido. Os novilhos, tudo que era oferecido como sombra, era tipificando o sacrifício que viria em Jesus. Todos os outros sacrifícios em Davi, a arca, o tabernáculo em Moisés, tudo aquilo era uma sombra de quem? De Jesus. E eu quero imaginar com você o tempo em que Deus está esperando a plenitude dos tempos se cumprir.
Vou enviar Jesus. Vou enviar Jesus. Vou enviar. Já está chegando a hora de enviar Jesus. E finalmente Jesus vem, gente. Para alguém que sabia desde o começo orar, Pai, passa de mim esse cálice, é porque ele sabia a dor que ele ia sentir. E você pode pensar, meu Deus, Jesus estava desistindo. Não, amado. É porque ele fez o ser humano. Preste atenção sobre isso. Ele disse, façamos o homem. Ele fez o ser humano? Fez. Ele disse com Deus e o Espírito, façamos o homem, um ser humano. Ele fez o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Aleluia! Ele fez o ser humano. Mas como espírito, ele não podia pagar uma conta minha e sua, que somos homens. Quando eu digo homem, corpo. Ele sempre existiu um espírito. E por que Deus esperou todo esse tempo para enviar Jesus? Porque ele não podia cair do céu e vir para a terra. Blá! Porque meninos nascem do mesmo jeito, desde Adão e Eva, como? De mulher. Então, ele sempre procurava alguém em fé. Creu, eu posso fazer minha descendência daí. Creu, descendência. Creu, descendência. Preparando uma descendência para Jesus chegar. Filho de Davi. Filho de Davi. E agora Jesus estava aprendendo a ser humano. Dormiu, teve sede, teve fome. Ser humano. E como ser humano, pensa aí, amado, o que deveria ser sofrer naquela cruz. O que deveria ser se apartar de Deus, porque foi o primeiro momento em que ele não chama Deus de Pai, mas ele na cruz, com todo o pecado que era meu e seu, disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele se fez pecado por mim e por você. E Deus não tem comunhão com o pecado. Até que o pagamento fosse dito, está pago. A Bíblia diz que ele sofreu, ele falou sobre o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aleluia! Amado, eu não sei se isso fala com você, mas ele foi a um lugar de condenação para nos livrar de lá. Ele não só foi feito pecado, mas ele foi pagar a nossa sentença. Ele foi pagar uma conta que era minha e uma conta que era sua. E enquanto essa conta estava sendo ajustada e a balança estava subindo, a Bíblia diz que a glória do Pai, o poder de Deus, o Espírito da eterna aliança tiraram Jesus da morte. E é esse poder que habita em mim e habita em você. Satanás achou que estava ganhando quando conseguiu matar Jesus. Entenda o que eu estou dizendo, matar. Ué, você não é filho de Deus? Desce daí. Jesus está aqui com a gente. E foi parar lá num lugar de morte. E Jesus havia dito, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Qual era o único grão de trigo que Deus tinha? Jesus. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Satanás não sabia? Que matando um, ressuscitaria muitos. Aleluia! E eu fico pensando, meu Deus, que poder é esse? Que não pôde resistir à morte e agora venceu a morte, nos fez ressuscitar com ele e nos colocou assentado com ele nas regiões celestiais. Meu Deus, amado. Mas porque eu fui até esse versículo para te dizer que ele orou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Que nível de filho é esse que vai decidir obedecer à vontade de Deus? E algumas pessoas usam o que Jesus falou aí para dizer, irmã, a carne é fraca. Porque quando se lembra o que ele disse, a carne é fraca. E a gente pega a carne é fraca para andar por aí fazendo qualquer coisa. Já estou acabando, gente. Continua sorrindo.
A gente usa a carne fraca para sair por aí fazendo qualquer coisa, sem considerar o poder que habita dentro de mim e de você. Mas no contexto do que Jesus disse, a carne é fraca, ele disse, a carne é fraca, contudo o espírito está pronto. A carne pode querer fazer uma coisa, desobedecer, esmurrar, te bater, buzinar, mas o espírito está pronto porque ele veio de Deus. O espírito está cheio da vida de Deus. Então eu não vou andar como qualquer pessoa, eu não vou fazer qualquer coisa, porque eu sei de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, amado. Que em nome de Jesus essa consciência cresça em nosso coração nessa noite. Que eu e você não somos quaisquer pessoas, nós somos filhos, lavados, comprados e remidos pelo sangue. Que a gente ande, amado, à altura do que esse sangue conquistou para nós. Não parando por qualquer coisa, não esmurecendo por qualquer coisa, não fazendo biquinho por qualquer coisa, mas que a gente promova uns aos outros, ame uns aos outros, encoraje uns aos outros, pregue para os outros, promova o reino. Aleluia! E em amor, façamos o que a Bíblia diz, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. O que Deus quer para nós, amado, ninguém quer que a gente fique menino para sempre. Sua mãe e o seu pai natural não quiseram. A gente vai olhar o bem aqui e ano que vem, quando eu voltar, eu me convido, viu? Se eu voltar depois, eu espero vê-lo um pouco maior. Quantos concordam comigo? Porque agora ele vai fazer 2 anos, mas ele precisa fazer 3, 4, 5. Então ele vai crescer. E se eu voltasse daqui a 20 anos, eu ia encontrar um rapaz. Mas eu acho que Jesus volta antes disso, né? Vamos ver, estamos crendo. De qualquer maneira, naturalmente a gente não espera que as pessoas cresçam. Se eu volto ano que vem, ele continua do mesmo tamanho, alguma coisa está errada. Mas ele não vai, ele vai crescer em graça e em sabedoria. E por que a gente acha que Deus não tem essa expectativa se ele é o nosso Pai espiritual? Tem gente que se acomodou a ser do mesmo jeito, a continuar fazendo as mesmas coisas, a tirar cabeça e rabo. Sem não questionar, entendo o que eu estou falando, sem saber o porquê, sem entender o porquê, sem aprender a ouvir Deus, sempre de muleta, dependendo uns dos outros, mas amado, é hora da gente crescer, e eu sei que eu estou aqui porque você quer crescer. Quem são os crentes aqui que vão fazer o seguinte, ei, o pastor Vitor orou por um, deixa que eu vou orando pelo outro, e o outro vai orando pelo outro, o pastor vai orando pelo outro. Porque a gente está numa era em que a gente depende das orações fervorosas dos outros. Foi o que eu disse de manhã, ora por mim que a sua oração é mais forte. Não! A oração do justo é que pode muito em seus efeitos. É a oração daquele que sabe quem é e a natureza que carrega, amado. Então se prepare em nome de Jesus para coisas que você esperava se moverem em Deus, se moverem por causa da sua fé nessa palavra. Ei, eu entendi quem eu sou, não sou qualquer pessoa, eu sou filho de Deus, aquele que criou todas as coisas. Você olha esse mar e pensa, que mar lindo, eu não sei você, mas quando a gente mora em região de praia, acostuma com a paisagem. E eu acho que eu já até disse isso aqui na outra ministração, quando eu falei sobre a grandeza das coisas criadas. Eu trabalhava em Botafogo e eu ia olhando o mar. Passava por São Conrado, achava tudo lindo. E depois comecei a dormir na viagem, porque eu ficava cansada. Mas num primeiro momento a gente olha o mar e uau, não tem fim, gente, tenta procurar, é coisa mais linda. Mas depois acostuma com a paisagem. Mas se a gente volta a olhar o mar e pensar, é mesmo? E pensar que Deus disse, age e ouve. É mais extraordinário ainda. Lembra do nosso primeiro encontro? Eu disse, Deus disse, haja. E o que é impressionante? Ouve. E alguém dizer, gente, esse mar é lindo. Quem aqui é o que vai dizer, foi meu pai que fez? Tá vendo isso tudo? Foi meu pai. Meu pai é o dono. Meu pai é aquilo que fez todas essas coisas. Ele é o dono da minha vida. Eu tenho a vida e a natureza dele. Eu sou tão parecido com meu pai. Vou terminar dizendo uma coisa. Jesus era o unigênito. O único de uma genética. Mas quando morre, ressuscita e se assenta à destra de Deus, ele é chamado o primogênito. O primeiro de uma genética. No grego a palavra está dizendo o primeiro, o protótipo. Aquele primeiro que vai dar sequência aos outros. Meu Deus, amado.
A primeira peça, como um carro que vai ser construído numa fábrica, a gente faz um e os outros vão ser iguaizinhos. A Bíblia nos chama de irmãos de Jesus. E diz que Ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Ele é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso irmão mais velho, o primeiro de uma genética. Nós somos a família de Deus, amados. Nós somos santos, irrepreensíveis e culpáveis. E somos os outros que vieram da mesma genética do Pai. E eu quero que você, como eu disse nessa manhã, não aceite menos do que isso. Quando o diabo dizer que você é um derrotado, você vai dizer o que para ele? Eu sou mais do que vencedor. Ainda pode dar uma risadinha. Ha, ha. Alguém disse, irmã, não brinca com o diabo. Mas eu não estou brincando, estou falando sério. Quem ele é? Ele é um inimigo derrotado. Quando o homem e a mulher saíram do Éden, eles ouviram o quê? Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás saiu sabendo o quê? Alguém vai pisar a minha cabeça. Alguém vai pisar a minha cabeça. Gente, Satanás saiu do Éden, a serpente ouvindo. O descendente pisará a sua cabeça. E em todas as eras ele está olhando. Quem será o descendente? É Moisés. Mata Moisés. Não era. Quem é? Será o descendente? Não era. E quando vem Jesus, meu Deus, Jesus morre, ressuscita e nos leva com ele. Pensa numa cabeça amassada e pisoteada, amado. A ferida do pecado estava em Jesus? Estava. Ele levou o meu e o seu. Mas uma ferida no calcanhar não é nada para quem levou uma pisada na cabeça. Então eu quero que você entenda o que a gente leu em Efésios. Nós estamos acima, diga acima. Mas diga bem acima. De todo o principado, de toda potestade, de todo poder. Cristo é o cabeça e eu sou o seu corpo. O que é verdade nele é verdade em mim. Ele é o rei, diga, dos reis. Ele é o Senhor, diga, Senhor dos senhores. Diga, Ele é o santo. Ele é o santo dos santos. Aleluia! Você pode me ajudar, amado? Gente, eu não sei nem o que eu faço agora. Meu Deus, eu vou dizer como Paulo outra vez. Profundidade de sabedoria. Como que ele pensou nisso desde o início, amado? Como que ele não desistiu da gente, mesmo sabendo que o homem erraria e já tinha providenciado a nossa redenção? Que amor é esse, amado? Que amor é esse? Saber que hoje nós somos a morada de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele não está pegando carona e amanhã de manhã vai ter que sair, mas amanhã Ele vai continuar com você, e depois com você, e depois com você. Saber que nós somos a morada dEle, considerar essa presença em nós. Saber, como eu disse hoje pela manhã, que as pessoas na antiga aliança não podiam nem receber o Espírito, quanto mais o enchimento de poder. Mas Jesus disse, esperem até que vocês sejam revestidos de poder. Porque Ele disse que depois da fonte, quem cresce teria rios. Tem muita gente que se acostumou com fonte, mas ele quer rio. Jesus se movia em poder, é para a gente andar nesse poder, amado. E nós só podemos fazer isso cheios do poder de Deus. Nós precisamos disso para promover o crescimento do reino nessa terra. Um evangelho que não revela a justiça, que não cura, que não sara, que deixa as pessoas vivendo do mesmo jeito que estavam, não é evangelho, é mentira. Mas se quando eu vejo uma situação contrária, eu falo a palavra e aquilo é mudado, isso é evangelho. Quando eu não aceito algum sofisma que vem contra mim e digo que a palavra está estabelecida acima de todas as coisas, isso é evangelho. Quando algo vem para me dizer, você não pode, você não consegue, eu digo, eu posso, porque Cristo, Ele foi dado em Deus. Como Ele não me dará juntamente com Cristo todas as coisas que eu preciso? Ele deu Jesus, gente. O que Ele dá um emprego para você? Nada. Ele deu Jesus. Nada pode se comparar a alguém ter dado Jesus.
se Ele deu Jesus, como Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Na verdade, tudo o que precisamos já está dentro de nós agora. Eu sempre digo que muitas coisas que nós oramos é para Deus fazer algo que Ele já fez, ou para Deus fazer algo que Ele nos mandou fazer. Vamos dizer 50% e 50%. Deus, faça isso. Ele vai dizer, já fiz. Ou Deus, faça isso, já te mandei fazer. Aleluia! Tem que crer num poder que está sobre nós, não é? Senhor, olha esse monte. Olha a minha interpretação. A gente vai cantar, tá? Não vou cansar você, não. Senhor, olha esse monte. E Jesus não disse para falar sobre o monte. Jesus disse para falar como o monte. Se alguém disser a este monte, é para ser gente doida, gente. Porque a loucura da pregação é o que nos salva. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se parar aquilo que diz, assim será com ele. Mas a gente está orando e falando para Deus sobre o monte. Olha esse monte. O monte pode ser chefe, pode ser sogra, pode ser tudo. Não porque sua sogra é uma bênção como a minha, como as nossas. Mas tem gente que acha que isso é um monte. Não, era um monte. Mas aquilo era um ensinamento para quê? Porque eu posso dizer o que eu quero, porque Deus é o Deus da fé e Ele me criou com a sua própria natureza. Se Ele disse haja e ouve, quem são os que vão dizer e vai haver? Os da mesma genética. Quem são os que vão dizer e vai haver? Haja cliente, haja emprego, haja paz na minha casa, haja saúde, haja provisão, haja. E quando você se assentar, o que vai acontecer? Ouve. Aleluia! Crente calado, amado, é um perigo, porque crente tem que estar falando a coisa certa. Se for para ficar calado e não falar nada errado, ok, então fique calado. Mas tem que estar cheio da coisa certa. Olhar uma situação e dizer, manda todo mundo se assentar, graças te dou, Pai, e fazer sobrar. Se mover no poder que está em nós.